A paz do Senhor, amém? Pastor, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Estou feliz que a pandemia está acabando, né? Aos pouquinhos, de forma gradual, está zerando, né? Vai um tempo aí, mas também gostei bastante dos cultos agora da manhã. Gostei de ver o pastor cantando. Fico feliz da igreja estar unida para ouvir, aprender e crescer dentro da palavra de Deus. Em Hebreus diz: não deixeis as vossas congregações como é costume de alguns. Então é muito importante a gente se congregar, estarmos juntos. Nós somos seres sociáveis, fomos feitos para viver em sociedade. Não que você não pode ter o teu tempo a só, mas que é importante nós compartilharmos, aprendermos e ensinarmos aquilo que aprendemos. Esdras diz que ele estudava e aprendia as escrituras para ensinar. Então nós temos que estudar, aprender, ouvir, ler e depois compartilharmos aquilo que aprendemos. E nada melhor do que unidos na casa do Senhor. Hoje eu quero falar sobre um problema que existe muito comum na sociedade relacionado às escrituras, que é a tradição dos homens. É sobre isso que nós vamos falar. É quando você tira o poder da palavra de Deus e substitui pelos valores humanos. Tradição é todo um conjunto de ideias, de valores, seja de religião ou não, que é transmitido por gerações. E quando esses conjuntos de ideias e valores distorcem da palavra de Deus, destoam do que a Bíblia ensina, nós não devemos seguir essa tradição. Mas muitos o fazem, e até hoje. E isso não é novidade, porque nós vemos, eu vou ler alguns poucos textos aqui com você, que desde a época de Jesus, isso já vinha acontecendo, principalmente no judaísmo. Hoje nós vemos instituições que assim fazem, em que priorizam aquilo que o homem cria. Então você está lá na tua casa com a tua mãe, vocês criam lá uma conduta nova, e passa isso para os filhos, que passa para os filhos, e de repente estão ensinando que aquilo agora é Bíblia, quando na verdade não é. E a gente vai ver alguns exemplos bem práticos. Você que trouxe a Bíblia, abre em Marcos capítulo 7, então depois se você estiver anotando, ou para quem está assistindo a gravação, nós estamos falando sobre a tradição dos homens, que muitas vezes invalida a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Marcos capítulo 7, versículo 6. Marcos 7, 6, é o segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos. Nós vamos ler do 6 ao 13, poucos versículos. Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas. Depois Paulo dá exemplo de quem guarda dia, seja sábado, estação, lua, o que pode comer, carne, não come, não come, tudo isso como mandamentos e preceitos de homens. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderíeis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Ali no versículo 11, onde diz do corbã, talvez tenha ficado meio estranho, né? Era um costume da época. Nisso aqui, Jesus Cristo está fazendo referência a Levíticos 27 e 28. Lá dizia assim, que quando você entrega algo para o Senhor, aquilo é do Senhor e não pertence mais a você, que é esse chamado corbã. E o que muitos fariseus faziam? Para não precisarem ajudar financeiramente os pais,
eles permitiam com que você chamasse todo aquele valor que você daria para o teu pai como se fosse santificado ao Senhor. E a partir daquele momento você já não precisava mais ajudar o teu pai. Então o que é? Eles pegavam um mandamento bíblico, distorciam com base em uma escritura, para você não precisar ajudar financeiramente os pais. Então eles diziam assim, ó, isso aqui agora é corban, que quer dizer, no próprio texto explicando, oferta ao Senhor. Então eu não vou ajudar o meu pai e minha mãe financeiramente. Jesus chama isso de uma hipocrisia, e ele acha deplorável, porque ele fala, olha, vocês nessa pompa toda, mandando lavar, porque aqui a crítica tinha sido, porque Jesus tinha comido sem lavar as mãos, tinha comido pão, os discípulos de Jesus. Aí eles dizem, os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, no versículo 3, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Aí Jesus, olha, vocês com toda essa pompa, lava a mão, guarda dia, usa roupa tal, senta no lugar X, faz tantas orações e isso e aquilo, mas o mais importante vocês estão invalidando, vocês pegam a Bíblia e distorcem para o próprio proveito de vocês, deixam de provar amor para Deus. Dentro desses poucos versículos que a gente leu, a gente já encontra várias respostas do perigo que essa tradição do homem representa. E talvez você fale, Paulo, mas isso aqui é meio antiquado, não existe mais isso. Existe. Muitas doutrinas e muitas posições doutrinárias dizem que você tem que seguir o magistério da igreja. Não sei se você já ouviu falar nisso. Seguir o magistério da igreja é seguir o que alguns homens estão definindo como doutrina, o que a cúpula da igreja explica como. Então imagina que a Batista Betel tenha 400 Betéis em Vaiporã, essa é a central, e o pastor começa a criar umas doutrinas meio maluca, e ele fala, agora vocês têm que seguir isso aqui que eu estou falando, isso aqui virou regra. Isso existe e é muito comum, e nós vemos isso, quando Paulo cita alguns exemplos, como aquelas novas doutrinas que são acrescentadas e não fazem parte da Bíblia, como também quando você restringe a aplicação da Bíblia. Então quando você vai além, é chamado de legalismo, não sei se você já ouviu falar nisso, você começa a exigir mais do que a própria lei exige, você fala, não, você não pode acordar cedo sem falar amém, alguma coisa assim, você criou algo, você foi além, isso é legalismo, isso não é bíblico. Muitas tradições formadas por doutrinas, sejam elas de onde for, que vão além das escrituras, que assim fazem, elas não só sofrem do legalismo, como elas invalidam a palavra de Deus. E também tem as mais graves, dá para dizer que são tão graves quanto, mas também tem outro tipo de ação grave, que é aquela que tira o poder da palavra. Uma coisa é eu falar assim, você tem que orar 4 vezes ao dia, senão você está pecando. Isso é legalismo, isso é errado, é uma doutrina incorreta. Outra coisa é eu falar assim, você não precisa mais orar, quando a Bíblia diz que tem que orar. Então em uma você acrescenta, que é o legalismo, e na outra você retira, que você pode chamar de liberalismo, que alguns acusam aqueles que seguem de forma correta a Bíblia, de fundamentalistas, que são pessoas que querem impedir com que valores anticristãos e morais da sociedade entrem na Bíblia. Não, a Bíblia deixa sim o casamento gay, vamos dar uma mexida aqui no texto, vamos interpretar de outro jeito. É basicamente o liberalismo, é você invalidar as escrituras por um valor cultural atual, por uma comodidade, por uma facilidade, porque é mais tranquilo, porque é politicamente legal, então você acaba fugindo das escrituras. Então em um você acrescenta e no outro você retira. Os dois estão errados, um é legalismo e o outro é liberalismo, isso não é Bíblia. E é o que Jesus ensina aqui. Agora, quando a gente continua a leitura, você percebe ali no texto que nós já lemos, nós começamos a ler no versículo 6, Jesus criticando a conduta, vocês me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Agora olha o que diz o versículo 8, deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então esquecendo o que Deus mandou, vocês estão guardando o que os homens estão mandando. Quando nós vivemos por tradições humanas e não a divina, nós estamos esquecendo o mandamento de Deus, deixando ele de lado. E ele continua, e disse-lhes, jeitosamente rejeitais o mandamento. Você não só deixa de aplicar e de seguir, como você rejeita o mandamento de Deus. Você acaba, no versículo 8 e 9 que nós lemos, rejeitando e deixando as escrituras. Agora, no versículo 9 diz, e disse-lhes, jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Sabe o que é isso? É exaltar o próprio homem e diminuir a Deus.
nenhum de nós gostamos de receber ordens. Ninguém gosta de ser mandado. E esse é um dos maiores motivos porque as pessoas não querem acreditar na existência de Deus e servir e adorar a Deus. Porque se você reconhece que existe um Deus e você tem que servi-lo e adorá-lo, isso quer dizer, a própria Bíblia nos diz que você ou é escravo de Cristo ou é escravo do mundo. O que isso quer dizer? Ou você não consegue abandonar as paixões carnais, ou você não consegue deixar de seguir a Cristo, você sempre vai estar sendo um escravo, ou do bem ou do mal. E nós não gostamos, o homem não gosta de obedecer, de seguir ordens, ele quer se sentir livre, e é por isso que eles rejeitam a Deus, por não quererem serem submissos ao Senhor. Parece, mas para a gente aqui que é tão habitual, mas você vai perceber um exemplo desse quando você olha uma criança que não gosta de obedecer o pai, ou quando você quer sair mais cedo da escola, eles não deixam, ou na época de faculdade você quer faltar e mesmo assim ser aprovado, você não quer um professor ditando o que você faz, o seu pai, ou você fica bravo quando o seu patrão te dá uma ordem no trabalho, ou você se incomoda porque você vai ter que fazer alguma coisa para sua esposa ou para o seu marido, ou porque um policial te parou e te deu uma ordem, você não quer seguir ordem, você não quer obedecer. E por causa disso, porque o homem quer ser o seu próprio Senhor e quer ser o seu próprio Deus, eles abandonam as Escrituras, criam suas próprias tradições, rejeitando a Deus. Então nisso, você exalta o homem e diminui a Deus, quando você vive por tradições dos homens. Você, ao viver por tradições dos homens, você pode estar indo além do que a Bíblia manda. Por viver tradições dos homens e não de Deus, você pode estar indo aquém, atrás, menos do que o que a Bíblia determina, deixando de cumprir os mandamentos. Você pode não só isso, você pode também estar abandonando as Escrituras, rejeitando Deus, exaltando o homem e diminuindo a Deus. E isso tudo nós extraímos apenas desses poucos versículos que acabamos de ler. Agora o versículo 10 a 13 diz: pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, aí é o exemplo do Corbã. Nisso nós temos a evidência de que ao viver por tradições dos homens, nós podemos também estar distorcendo as Escrituras. Então você percebe o tanto de consequência que você corre, e o tanto que você incorre, e de problemas que você está cometendo com a sua própria vida espiritual, que no final, e esse eu deixei por último, você acaba deixando de amar a Deus, porque João 14, 21 diz, aquele que me ama, eu vou abrir, não precisa abrir esse texto, João capítulo 14, se você quiser depois anotar e conferir o texto, diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não é aquele que segue a tradição do homem, não é aquele que segue o magistério da igreja, não é aquele que segue as doutrinas do pastor, ou as doutrinas do Paulo, não, é aquele que segue as Escrituras, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus só vai se manifestar àqueles que o amam. Se você ama Cristo, você tem os mandamentos dele e os guarda. Se você não guarda, você não ama. Então veja, ao seguir a tradição dos homens, abandonando a Jesus, rejeitando a Jesus, indo além das Escrituras, indo abaixo do que as Escrituras mandam, deixando de cumprir o que a Bíblia diz, exaltando o homem e diminuindo a Deus, você não está cumprindo os mandamentos dele, portanto você não o ama, e assim ele não se manifesta a você. Como consequência, se você não ama Deus, você não vai ter a vida eterna, porque você não segue os mandamentos de Cristo. E Jesus diz que ele só se manifesta a quem o ama, até porque é bem coerente a gente pensar assim, não faria sentido Jesus deixar de recompensar aqueles que provaram e demonstraram amor, em detrimento daqueles que não o fizeram. Aqui nós vimos, de uma forma bem rápida, como é prejudicial você seguir uma tradição de homens, esquecer o que a Bíblia manda. E isso é sério, principalmente, pastor, para quem não lê a Bíblia e não conhece a Bíblia. Porque a pessoa senta lá, assiste um vídeo no YouTube, assiste outro, um debatendo com o outro, e você não entende nada, você não conhece o texto e você acaba seguindo aquilo. Quando muitas vezes aquilo é contrário à Bíblia. E daí você vai ensinar e você cria um fardo na vida das pessoas. Não sei se você se recorda, mas em Atos, quando os apóstolos estavam pregando, quando eles iam ensinar o Evangelho, alguns da linha dos fariseus, dos judeus que tinham se convertido, estavam exigindo que os novos convertidos se circuncidassem. E eles estavam trazendo aqueles preceitos da lei de Moisés, que com a morte de Cristo, vários deles já não mais tinham efeito, porque Romanos nos diz que nós já não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, e isso é algo que era aplicável já a partir do momento que Jesus veio. Lucas 16 diz que a lei e os profetas duraram até João.
Então, até então, sim, aí aqueles judeus convertidos, eles falaram, pronto, agora nos convertemos, agora esses gentios, ou esses que estão se convertendo, têm que se circuncidar. Mas a circuncisão já não tinha mais valor, até a partir daquele momento, com a morte de Cristo. Com a morte de Cristo, agora o mandamento é novo. Jesus olha e fala, olha, vocês vão celebrar a Santa Ceia em memória de mim, lembrando da minha morte, que foi o sacrifício suficiente para pagar o pecado de todos de forma eterna, sem mais a necessidade dos sacrifícios de animais. Agora, a aliança que você faz é quando você crê em mim. Quem crer e for batizado será salvo. Então você faz uma confissão pública de fé através do batismo, você crê no teu coração, confessa com a sua boca, começa a viver dando frutos, Gálatas 5, versículo 22, e a partir de então você agora é um filho de Cristo. E isso era o suficiente. Você se abstém da imoralidade, de todos os mandamentos que estão no Novo Testamento, e os discípulos, aqueles que estavam se convertendo e não tinham muita ciência disso, começaram a impor aquelas regras que eles tinham aprendido. O que é que Paulo, João, o que é que Paulo, Pedro, eles fazem? Os apóstolos se unem, se reúnem, e o Espírito Santo, inspirando-os, passa a nova postura, dizendo, olha, a circuncisão não é mais necessária. Então aquele fardo que iria inclusive atrapalhar as almas de virem ao reino dos céus, não porque tinha que circuncidar, mas porque ia além das Escrituras, já não era mais necessário. Quando você então cria uma regra além do que a Bíblia determina, você começa a tornar o evangelho difícil de ser seguido. Jesus diz que os fariseus, eles colocavam um fardo que nem mesmo eles carregavam. É você impor um fardo nas pessoas que nem mesmo você carrega, e mesmo que você tente fazê-lo, que nem a Bíblia determina. Então você torna inacessível a palavra de Deus, quando ela é muito mais simples. Quando você exige que alguém seja como você está criando uma regra que nem a Bíblia colocou, e você não consegue pregar o evangelho, você não consegue converter um membro da tua família. Por quê? Por causa do legalismo. E se você também vai para o liberalismo, que é o que acontece, você acaba deixando os caminhos de Deus, não mais amando. E o principal problema, grave essa frase que eu vou falar, o principal problema de você seguir a tradição dos homens e não a de Deus, claro, tudo isso que a gente falou é tão importante quanto, mas algo que resume muito bem isso é o esfriamento espiritual, porque você acaba deixando a palavra de Deus em segundo plano, e agora você tem um novo tipo de critério, não é as regras que eu tenho em casa, que eu aprendi na igreja, ou que o pastor ensinou, ou que o Papa ensinou, e não é mais a palavra de Deus. Com isso há um esfriamento com relação à autoridade bíblica. A Bíblia não tem mais a mesma autoridade para você. Ainda que você reconheça que ela é uma autoridade, você não age como quem o crê. Então é como se não cresce. Você diz que ela tem, você diz que ela é poderosa, que ela é eficaz, mas você já não vive mais ela, porque você não prioriza ela, e sim a tradição dos homens, que é o que os judeus faziam, que é, infelizmente, o que nós vemos no cristianismo, seja no liberalismo, seja no legalismo. Quando nós vemos ideias anticristãs entrando nas escrituras, como nós podemos perceber, e o que acontece muito na igreja católica, com todo respeito, mas acontece muito, quando você vê dogmas e doutrinas que são tratados no tratado X, tratado Y, que confrontam e vão contra as escrituras, como por exemplo colocar, um exemplo muito famoso no catolicismo é, Maria seria corredentora. Isso é totalmente além das escrituras. A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus não só é suficiente, como ele é o nosso único e suficiente Salvador. Não tem mais ninguém que nos redime junto, não tem mais nenhum sacrifício, mas foi por ela que ele veio, amém, mas ela não salva, é ele quem salva. Então isso é acrescentar, eu preciso me ater às escrituras. E não pense que isso acontece apenas na igreja católica, isso acontece dentro da igreja evangélica, dentro de várias igrejas protestantes, quando são criadas regras e doutrinas que a própria Bíblia não criou, e não estabeleceu, e não deu, como por exemplo, em Romanos, esse é um segundo exemplo, Romanos capítulo 14, o texto diz, ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-os, mas não para condená-los em questões discutíveis. Olha o que diz o versículo 2, Romanos 14, 2. Um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, também não julgue o que come, pois Deus os recebeu por seu. Veja que ele diz, olha, aquele que é fraco não está fazendo algo que ele podia fazer.
Porque foi pregado para ele, ele aprendeu, ele entendeu, ele criou uma doutrina na cabeça dele que aquilo não podia. Aí ele continua ainda falando: quem és tu que julga os teus servos alheios? Olha o versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor o come, pois dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor o come e dá graças a Deus. Pois nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Paulo aqui apresenta doutrinas que existiam na época, tanto não só de guardar sábado, não só dos alimentos. Você não pode comer alimento X, alimento Y. E ele explica isso dizendo que aqueles que são fracos, também a gente vai ver isso em 1 Coríntios, no capítulo 8 e no capítulo 10, ele diz: aquele que é fraco, ele fica com medo de comer um alimento, porque ele pensa que aquilo era consagrado, então ele nem compra e nem come aquele alimento, porque ele é fraco, porque ele não sabe que poderia comer. E por que ele é fraco? Por que ele tem essa mentalidade? Na maioria dos casos, porque vieram de religiões pagãs que assim ensinavam: se você comer aquilo, se você encostar ali, se você fizer aquilo. Então eles traziam aquela tradição dos homens, das suas religiões pagãs, vinham com uma doutrina e com um pensamento e acabavam colocando dentro da igreja. E o problema é quando você começa a querer ensinar que isso é Bíblia. Você até pode fazer várias coisas que não estão proibidas na Bíblia. E muito, você pode fazer tudo que a Bíblia não te condena. Por exemplo, se você quiser criar um compromisso: eu não vou mais dar 10% de dízimo, mas agora eu vou dar 20%, amém. Mas esse mandamento você não pode impor aos homens, aos demais, porque isso é um voto, uma aliança tua com Deus. Ou se você falar: olha, a partir de agora eu quero começar a dar 10 voltas no quarteirão para fazer um sacrifício para Deus, amém, mas isso não é um mandamento bíblico. Você pode fazer o teu voto com Deus e a tua aliança com Ele. Veja que aqui nós pontuamos o problema da tradição dos homens, e isso é muito corriqueiro, é mais corriqueiro do que você imagina, tanto no nosso círculo cristão protestante, como no meio católico, como quando você não tem uma religião e você vê, por exemplo, há alguns dias atrás, eu fui fazer uma aula de inglês, fui marcar uma aula, e eu na aula ali, a professora fazia algumas perguntas, ela: o que você queria, conhecendo sobre a vida, e eu comecei a compartilhar sobre o que eu creio da Bíblia. Eu falei: eu acredito em Deus, nisso, tal, eu acho que ela até acredita também. Sei que depois de 2 aulas, ela mandou um texto para mim, falando: Paulo, não vou mais poder continuar te dando aula, é aula online, porque eu vejo que você leva a Bíblia muito a sério, você leva a Bíblia de forma literal, como ela realmente ensina, eu já não vejo assim, são as ideias liberais, que acabaram confrontando, e aquilo, a verdade foi desafiadora, e ela não quis dar continuidade naquilo. Então o que é isso? É quando você apresenta a Bíblia, a verdade, as Escrituras, mas ela dói e ela machuca, porque ela é verdadeira. Você tem que saber até que ponto você está disposto a abrir mão dos seus valores e correr o risco de perder sua salvação. Eu não vou abrir mão dos meus valores porque fulano pensa isso, porque cicrano pensa aquilo. Eu vou preservar os princípios que Deus me deu, independentemente do que qualquer um venha me ensinar, porque a tradição diz isso, diz aquilo outro, porque meu pai fazia assim, minha mãe fazia assado, porque todo mundo na igreja faz assim, mas se todo mundo faz, mas está errado, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Por exemplo, existem muitas denominações, principalmente no Brasil não tanto, mas lá nos Estados Unidos, que agora a cúpula dessas igrejas protestantes, eu não estou nem dizendo igreja católica, igreja protestante, estão autorizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo na igreja, como se bíblico fosse. Aí eu te digo uma coisa: você pode até respeitar, entender, mas você dizer que aquilo é bíblico, e aplaudir, e elogiar, e dizer que é bom, aí você está fugindo de um princípio bíblico. Sabe qual é o problema? Com isso passam-se gerações e gerações, essa nova regra foi implementada, e daqui a alguns anos falam: não, essa é uma tradição comum. E existe muito isso, muitas pessoas deixam de cumprir o que a Bíblia ensina, dizendo: não, mas isso já é antiquado, esse texto já não se aplica mais hoje, isso aí era para antigamente. Você vai esfriando para com as Escrituras. Até aqui a gente falou do problema da tradição dos homens, mas existe também as tradições boas. Veja que tradição é um conjunto de valores que é transmitido por gerações. Esses valores podem ser bíblicos ou antibíblicos. Eu citei aqui os 7 problemas de você seguir os antibíblicos. Se você não anotou, o primeiro é ir além do que a Bíblia manda. O segundo é você estar abaixo do que ela manda, ir aquém do que a Bíblia manda. Abandonar as Escrituras, tudo em Marcos 7 ali que a gente leu. Rejeitar os mandamentos de Deus, exaltar o homem e diminuir a Deus, distanciar-se da palavra de Deus e, por último, deixar de amar a Deus, porque você não obedece aos mandamentos. E agora nós temos também, quem tiver com a Bíblia aí, que é o último texto que nós vamos ler, 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo 15, que são as boas tradições. Existem as tradições que vêm de pai para filho, que são bíblicas. E aí nós não podemos confundir, alguém falar para você, você é contra a tradição? Não, eu sou contra a tradição antibíblica. 2 Tessalonicenses, até porque a tradição é algo muito bom, quando ela é boa, porque ela ajuda a preservar os seus valores. Você mantém eles de gerações em gerações. Por exemplo, na casa da minha mãe, nós tínhamos o costume de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Na casa da minha mãe, nós tínhamos o costume de fazermos, eu já até disse isso em algumas outras vezes, de fazermos cultos domésticos. Era toda quarta-feira, 8 horas da noite. Esse é um valor que agora eu trouxe na minha família. Eu estou fazendo em casa, nós fazemos os cultos domésticos uma vez por semana, toda noite. E isso eu quero que os meus filhos façam com os filhos deles, ensinem os filhos deles e assim siga. Isso é uma tradição bíblica. Porque é você preservar um mandamento bíblico, é você não ir contra a Bíblia, é você obedecer às Escrituras. Então, nem toda tradição é ruim. Embora muitas sejam, outras elas são camufladas de verdade. E aqui que é o problema. Ela é um lobo vestido de ovelha, que é o exemplo que Jesus deu dos fariseus. Olha, ele pega um mandamento bíblico, distorce para trazer uma aplicação que é proveitosa para a circunstância que eles estão vivendo. Que ela é mais cômoda. Olha, eu preciso adaptar, por exemplo, essa nova cultura aí, e eu tenho que dar um jeito de adaptar isso aqui na Bíblia. A mulher, um exemplo bom que nós temos atualmente, a mulher não ser submissa ao marido. Tem gente que se você falar que se a mulher tem que ser submissa ao marido, tem um infarto na tua frente, te mata, fala, você é louco, você é machista. Quando eles nem entendem o conceito bíblico de submissão da mulher, e o papel que o homem tem que exercer com a mulher. Aí o que acontece? Não, vamos adaptar esses textos, isso aqui era para a época, isso aqui era isso. Então ele pega para o comodismo, para conformar com as ideias atuais, para soar mais bonito e polido, e transforma um texto das Escrituras. E isso acaba se tornando uma tradição, vai se passando de geração em geração, e o conceito bíblico fica lá para trás. Então cuidado, quando você estiver percebendo que você está rejeitando um mandamento bíblico, a favor das regras que homens criam, porque isso não é o propósito que Deus nos deu, principalmente ao deixar as Escrituras para nós. A Bíblia é o livro mais atualizado que existe, que nunca foi atualizado. Isso é interessante, porque você vê esses materiais de escola, ciência, eles estão lá, daqui um pouco vem um novo material e fala, olha, teve que ter a versão atualizada, porque descobriu que não era bem assim, descobriu um negócio novo. A Bíblia não, ela é o mais atualizado que nunca foi atualizado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Então existe a tradição boa e a tradição ruim. A tradição boa é aquela que você tenta preservar os valores de Deus, e nós vamos ver agora um exemplo aqui em 2 Tessalonicenses. O texto diz, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e a nós nos perseguiram. Isso é 1 Tessalonicenses, 2:15. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Agora veja o que diz o capítulo 3, versículo 16. Ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e de toda maneira. Capítulo 3, versículo 16. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, aqui é Paulo falando para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes ensinado, sabendo de quem tendes aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Nesse texto, nesses dois textos que nós lemos, Paulo está dizendo, olha, mantenham a tradição que vocês aprenderam de nós através das epístolas, e aqui em Timóteo ele relembra isso quando ele diz que tudo que você aprendeu das Sagradas Escrituras, desde a infância, desde a meninice, que você sabe que é o que faz bem, preserva esses valores com você. É Paulo mostrando
A boa tradição, aquela que preserva os valores de Cristo, é aquela que mantém os ensinamentos do Evangelho. Então o meu desafio que eu deixo nessa manhã, e para essa semana e para os próximos dias, é você tentar encontrar o que pode ser antibíblico que você talvez esteja vivendo, fazendo, e já se tornou uma rotina, ou que alguém do teu lado que você poderia ajudar está fazendo, de tal modo que você comece a voltar-se para a palavra de Deus. E é simples, para você resolver esse problema, basta você conhecer mais a palavra de Deus. Quanto tempo eu preciso para isso? Você precisa de pouco tempo. Uma mensagem dessa já traz alguns pontos, você depois olha o texto, não pelo que eu estou falando, mas pelos textos que a gente traz. Você depois pega uns textos e lê. Você ouve pessoas que são uma referência para a sua vida. A Bíblia diz em Provérbios 15, 22, que na multidão de conselheiros os projetos se confirmam. Então você busca conselheiros bíblicos, que são pregadores de referência, pregadores bons, que vão te mostrar um texto bíblico, você vai aprendendo a palavra de Deus. E quando você conhece ela, qualquer ensinamento contrário, seja a mais, seja a menos, que possa te esfriar, te fazer rejeitar os mandamentos, que possa te fazer exaltar o homem e diminuir a Deus, que possa te fazer não mais ter interesse pela Bíblia, você vai detectar sim. E você não vai deixar de amar a Deus, mas você vai não apenas amá-lo, como obedecer os seus mandamentos e saber ajudar outras pessoas que estão em apuro. E muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente não faz isso. O meu avô, eu já contei isso outro dia, eu olho para ele, ele tinha 80 anos, eu falei, vô, isso que você está fazendo, eu acredito que biblicamente está errado. Eu falei com cuidado, com todo respeito. Ele olhou para mim e falou, olha, por 80 anos eu aprendi de forma errada, mas eu acredito no que você está falando, e recebeu Jesus como Salvador naquele dia. 2 meses depois ele morreu. Veja, por 80 anos ele aprendeu de forma errada. Por quanto tempo nós aprendemos algo de forma errada? Quantas não são as coisas que você até hoje já não falou, nossa, eu achava que era assim e descobri que era assado. Eu achava que era desse jeito e descobri que era daquele. Eu pensei que eu podia fazer assim, mas eu descobri que estava errado. Eu ia fazer aquilo, eu fazia aquilo, achava bom, mas hoje não faço mais porque eu vejo o dano que aquilo causa. São preceitos de homens que contaminam a palavra de Deus. Não deixe com que os mandamentos que os homens ensinam possam contaminar os seus valores cristãos. Não tem problema você seguir uma tradição, não tem problema você fazer um voto, não tem problema você fazer algo que a Bíblia não proíbe, mas você não pode dizer que isso é um mandamento, obrigar outros a fazer, viver um legalismo, ou esfriar os mandamentos, deixar de cumprir sob um pretexto de que tudo se modernizou, e não mais dar valor à palavra de Deus, porque daí você estaria no liberalismo. Eu não quero ser nem legalista nem liberal, eu quero ser um servo que segue a palavra de Deus, que segue os padrões das Escrituras, como a Bíblia ensina. Como que eu sei disso? Lendo e aprendendo. Tenho dificuldade, procure alguém que saiba, busque conselho. Jesus enviou o seu Espírito para testificar dentro de nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:12, que nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos saber aonde devemos andar e o que devemos fazer. E é isso que Jesus, para que possamos conhecer a graça dele, e ele vai testificar no teu coração, porque se ele te criou, ele te deu essa consciência que ele te deu, ela sempre condiz com Deus. E quando você está aberto a tirar a impureza, e a hora que você ouve a verdade, o Espírito Santo que mora dentro de você, ele confirma, é isso. E assim com o testificar do Espírito Santo, tanto que em Atos 17, veja que essa capacidade de testificar-se, do Espírito Santo testificar em nós, ela é muito importante, porque ninguém vai vir te apontar o dedo e dizer o que é e o que não é. A Bíblia vai ser pregada, você vai ler, aprender, e o Espírito vai testificar. Em Atos 17 diz que o povo da igreja de Bereia, quando ouviam os apóstolos, eles pegavam a Bíblia, as Escrituras, e conferiam se aquilo realmente estava na Bíblia, e era aquilo que estava sendo dito. E a Bíblia que eles tinham até então ainda era o Antigo Testamento. Então veja, o Antigo Testamento perdeu valor? Jamais, ele ainda tem valor, ele só não tem mais aplicação aonde ele já foi superado no Novo Testamento. Superado como? Onde ele cumpriu a sua missão. O Antigo Testamento não foi excluído, e os sacrifícios foram excluídos, não, eles cumpriram a sua etapa. A lei e os profetas duraram até João. Então, aonde ele não mais tem eficácia por causa do sacrifício de Cristo, ele está cumprido. Mas as Escrituras continuam ali, inspiradas por Deus, todas elas, para corrigir, redarguir e instruir o homem para que esteja preparado para toda boa obra. Então, vamos fazer como aqueles cristãos, conferir nas Escrituras. Se eles faziam isso com o que os apóstolos pregavam, imagina nós, com o que o papa, o pastor, o padre, o bispo, o pregador do YouTube, do Instagram, muito mais nós temos que fazer isso.
Porque a palavra dos profetas era conferida na Bíblia, nós temos que conferir aquilo que é dito. Inclusive, tudo que eu estou falando aqui, você depois tem que ver e pedir que Deus te testifique isso. Amém? Vamos nos colocar em pé. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Queremos pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pedirmos uma unção de sabedoria sobre as nossas vidas, que o Senhor abençoe esta semana, este ano, as famílias aqui representadas, aqueles que não puderam estar. Eu peço ao Senhor também, ó Deus, que traga a cura física, a cura espiritual e a cura emocional. Obrigado mais uma vez por estar conosco, testifique em nós da Tua palavra e não deixe com que nenhum ensinamento ou rudimento do mundo ou filosofia do mundo venha contornar e conturbar a Tua palavra na nossa mente. Eu peço isso para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.